excelentíssimo presidente dessa comissão parlamentar de inquérito, senhor Dr. Rui Paulo Souza, excelentíssimos senhores deputados e senhoras deputadas, membros desta comissão parlamentar de inquérito, boa tarde. Eu já agradeço a esta casa, que representa todo o povo português, a oportunidade de poder contar a história da minha família, das minhas filhas, Lorena e Maitê. Meu nome é Daniela, eu nasci no Brasil, mas o sangue que corre nas minhas veias é português. Eu sou neta de 4 avós portugueses. Sou cidadã há mais de 15 anos. Fui sócia de uma empresa em Portugal de 2016 a 2022. E, como podem perceber, diante desses fatos, não sou uma mera turista. Minhas filhas, agora popularmente conhecidas como Gêmeas Lusos Brasileiras, são cidadãs portuguesas desde o dia 2 e 3 de setembro de 2019. Com o processo de cidadania iniciado no Consulado Português em São Paulo, em 16 de abril de 2019, quando elas tinham apenas 5 meses de idade. Nessa época, não havia qualquer suspeita de alguma doença. E minha família seguiu o plano de vir morar em Portugal, de nos mudarmos tão logo elas tivessem alguma autonomia para isso. Acontece que nem tudo sai conforme planejamos. E no dia 9 de setembro de 2019, elas, agora com 10 meses, elas receberam o diagnóstico de AME tipo 1. Como hoje toda a gente sabe, é uma doença rara, extremamente grave, e a principal causa de morte de crianças até os 2 anos de idade. Eu acredito que muitos dos senhores e senhoras que estejam aqui sabem, e é desnecessário eu descrever o que essa sentença de morte causou em mim e a nossa família, a minha família, aos meus amigos. Mas eu não tive nem sequer tempo de chorar na época, pois em poucas semanas minhas bebês foram para as intensivas. Eu tive que diariamente tomar decisões, tais como se faziam logo uma cirurgia na barriga para alimentação, ou se insistia receber alimentação por sonda. E eu estou dizendo isso para os senhores perceberem que foi tudo na mesma época das perguntas que vão vir a seguir. Eu só estou a tentar colocar a par de como estava a minha vida naquela época. Em menos de 3 meses de internação, minhas filhas foram para o bloco, para o centro cirúrgico, não uma, não 2, mas 10 vezes. Eu acho que os senhores não podem nem sequer imaginar o momento que eu e minha família passávamos. Desculpe. De longe, o pior momento da minha vida. Foram dias e dias que eu não conseguia dormir, às vezes nem me lembrava de me alimentar. No meio disso tudo, eu tive que entrar com um processo para garantir o tratamento das minhas meninas, junto ao Seguro-Saúde. Tive que entrar com pedidos de medicação no sistema de saúde brasileiro. Tive que aprender tudo sobre a AME, pois, sendo uma doença rara, para a maioria dos profissionais de saúde, também eles desconheciam. É uma doença tão rara, agressiva e cruel, que em diversas situações, os protocolos padrões de atendimento, eles só pioram o quadro delas. Nessa época, senhores, que eu estive com elas por quase 3 meses nas intensivas, em quartos separados, porque nas intensivas não podiam ficar juntas, eu quase enlouqueci. Eu tinha que aprender tudo, eu tinha que tomar várias decisões e tinha que, principalmente, aprender o cuidado prático com elas. E nessa mesma época que eu tive o conhecimento do Zolgensma, a terapia genética que só havia sido aplicada nos Estados Unidos e cá em Portugal.
foi o primeiro país fora dos Estados Unidos a aplicar a medicação. Era um medicamento revolucionário e que prometia salvar a vida das crianças com AME. Uma esperança que era real, mas, ao mesmo tempo, muito distante, por conta do valor. Eram 2 milhões de dólares, na época, cada medicação, e, no meu caso, teria que ser 4 milhões de dólares. Por óbvio, eu não tinha o valor nem para uma, sequer para 2 medicações. Mas, como mãe, eu fiz o que qualquer mãe faria. Eu reuni meus familiares e amigos e começamos uma luta contra o tempo. As pessoas se prontificaram a ajudar como podiam. A medicação tinha que ser tomada até os 24 meses e, na altura, elas já estavam com 10 meses. Abrimos diversas alternativas. Iniciamos angariações de fundo na internet, numa campanha do Brasil. Pedi a familiares que fizessem inscrição das minhas filhas. Posso continuar? Só um bocadinho, vamos tentar resolver. Okay. Doutora Daniela, pode continuar. Está. Oi. Eu fiz o que qualquer mãe faria. Então, eu reuni os meus familiares e comecei a abrir todas as alternativas que tínhamos. Então, alguns eu pedi que fizesse inscrição das minhas meninas nos trials de pesquisas ao redor do mundo. Tentei também falar com o laboratório responsável, que era a Vexus Novartis, porque eu acreditava que seria do interesse deles aplicar a medicação nas minhas filhas, por serem gêmeas verdadeiras. Até hoje eu não conheço nenhuma outro caso igual delas e achei que teria interesse na pesquisa. Também tirei o visto americano para as meninas, caso a gente conseguisse angariar o valor e comprar a medicação nos Estados Unidos. E, nessa mesma época, iniciamos os envios de e-mails para os médicos e hospitais cá de Portugal, para tentar perceber qual seria o caminho para as minhas filhas poderem ter acesso ao medicamento, já que, na altura, 2 outras crianças portuguesas haviam tomado no Santa Maria com a médica doutora Tereza Moreno. E, por uma questão de equidade de tratamento, entendíamos que minhas filhas também teriam o mesmo direito, assim como todas as outras crianças que vieram a tomar essa medicação. Todos os e-mails foram enviados por mim e por outras pessoas que estavam dispostas a nos ajudar. Nessa altura, eu já tinha, de certa forma, organizado os grupos para auxiliar nessas tratativas. Então, eu tinha o grupo da angariação, o grupo das pesquisas, o grupo de Portugal. E, para o grupo de Portugal, eu fiz um e-mail de apresentação padrão, onde nós anexamos os dados das minhas filhas, com os nomes e apelidos, o número da Segurança Social e de utente, os dados, contatos meus e de uma prima que já morava cá em Portugal, e além do relatório médicos delas. Esse e-mail padrão foi já disponibilizado para todos desde dezembro. Por óbvio, como se é esperado num pedido de angariação, o nosso grito de socorro ganhou imensa força e chegou a pessoas que eu jamais imaginaria. Celebridades, como, por exemplo, Ivete Sangalo, Cláudia Leite, o futebolista Kaká, Lua Santana, todos se uniram nessa corrente do bem, repostando em suas mídias sociais, e essas atingiram milhões de pessoas. Entendo que essas pessoas o fizeram apenas por humanidade e empatia com a nossa história. Todos os dias, no Instagram, Facebook, WhatsApp, diversas pessoas buscavam saber o caso das minhas filhas. E sempre que qualquer pessoa pedia mais informações, eu mandava essas informações padrões, ou qualquer pessoa que estivesse comigo nas intensivas, com mais tempo livre. Quando tivemos a consulta com a doutora Tereza confirmada nos Lusíadas, foi como uma luz no final do túnel. E logo na semana seguinte, com a mesma médica no Hospital Santa Maria. Nessa altura, eu não sabia que eu
poderia apenas ter vindo a Portugal sem nenhuma marcação de consulta e me dirigido às urgências, e as meninas, por suposto, já teriam acesso ao SNS. E mesmo com essas consultas marcadas, eu decidi continuar com todas as alternativas, porque eu não tinha nenhuma garantia que cá também daria uma medicação em caráter excepcional a minhas filhas. Eu sabia que elas estavam dentro do critério da bula da medicação e que elas tinham só mais 10 meses para essa aplicação. Assim que eu tive alta hospitalar no Brasil e as meninas tiveram as mínimas condições clínicas para voar, nós montamos uma força-tarefa para vir para Portugal. O recomendado pelos médicos era voar de avião UTI, mas acabamos vindo em um voo comercial com equipamentos médicos e profissionais de saúde para garantir caso tivesse alguma urgência dentro do voo. Assim, embarcamos para Portugal com toda essa gente, que era uma equipa médica e uma cuidadora. Essa equipa médica retornou para o Brasil no mesmo dia. Mais tarde, esses profissionais que foram fundamentais para garantir a segurança delas nesse voo, foram chamados por um médico cá de criadas e eu de pessoa abastada. Imagem essa que muitas pessoas dentro do hospital tinham e ainda têm de mim, assim como quase toda a gente cá em Portugal. Desde o primeiro dia que cheguei no hospital, essas pessoas que sempre disseram que eu estava lá a mando do senhor presidente da República. Ouvi isso tantas e tão repetidas vezes que até passei a acreditar que era verdade. E é nesse contexto que eu aproveito a oportunidade para me desculpar. A grande maioria das pessoas cá em Portugal hoje me conhece através dos olhos de uma comunicação social por uma frase falsa e infeliz que eu disse. Afirmei que conhecia a nora do senhor presidente da República, mas a verdade é que somente a conheci num evento de Natal em São Paulo, anos depois da medicação. Nunca conheci e nem me dirigi pessoalmente ao senhor Dr. Presidente da República ou seu filho, senhor Dr. Nulo Rebelo de Sousa. Em uma conversa supostamente informal, me vangloriei. Afirmei ter havido uma rede de influências em que os médicos começaram a receber ordem de cima. Sobre isso, só posso pedir imensa desculpa a toda a gente de Portugal. Fui parva, errei, e errei porque disse algo que não era verdade, por vaidade naquele momento. Mas o contexto dessa gravação também é importante. E eu preciso explicar. Eu fui contactada através do Instagram das minhas filhas, pela TVI, interessada em alegadamente fazer uma matéria sobre a evolução da medicação das minhas filhas. Eu concedi essa entrevista para falar dessa evolução, mas depois percebi que havia caído numa armadilha, onde fui gravada com uma câmera escondida em minha casa, pela pessoa que se apresentou como técnico de montagem de equipamentos. Essa história, que foi tão explorada, criou a imagem que as pessoas têm da minha família hoje em Portugal. O que poucos sabem cá são das dificuldades que passei desde que cheguei. Já morei nos Anjos, já morei em 3 ou 4 Airbnb. Eu tinha, quando cá cheguei, e não sabia se ia ter condições de continuar com as minhas filhas cá. Eu ia reservando de acordo com o que eu podia. Fui por muitas vezes a consultas no Santa Maria de Uber. Fui por muitas vezes recusadas nos Ubers, porque eu andava com as meninas naquele ovinho, e são 2 meninas, 4 pessoas no banco de trás. Muitos motoristas não permitem, acredito que a lei portuguesa não permita. Eu não sabia onde comprar o leite das minhas filhas. E
a dificuldade de se cuidar de 2 bebês com uma doença grave, que requer cuidados 24 horas, 7 dias por semana, sem a família ou amigo próximos, num cenário de pandemia, com uma mudança de país. E aqui minha vida não foi nada fácil. Eu, por fim, morei numa casa, comprei uma casa que tinha escadas e tinha que levar sempre as meninas às terapias fora. Era sempre muito difícil carregar elas, os equipamentos delas. Por muitas vezes fiquei sem dormir cá em Portugal, porque elas recebiam alimentação, ainda recebem alimentação de noite, elas dormem com aparelho, elas não se viram na cama, a gente tem que acordar. Então, não são crianças como todos estão habituados, são crianças que requerem muitos cuidados. Apesar de todas essas dificuldades, eu não me coloco de vítima. Busco, e sempre vou buscar, garantir o melhor que posso para elas, dentro do que seja direito. Eu posso estar aqui também como exemplo que, quando estive cá, elas precisavam do atestado multiuso. Estávamos numa época de pandemia e eu via que elas estavam a crescer com algumas deformidades, precisava de alguns produtos de apoio. Ia ao centro de saúde, perguntava prazo, era sempre sem prazo. Pedia para as pessoas irem lá, perguntar quando que teríamos uma junta médica para atestado de saúde, não dávamos prazo. Eu procurei a Provedoria de Justiça por e-mail, foi solucionada a minha situação, foi marcado. Eu sempre ia atrás de qualquer caminho qualquer porta que se abrisse. A assistente social do Alcoitão, centro ao qual minhas filhas eram seguidas, já cansava de me ver lá, de tanto que eu pedia auxílio dela em todos os processos. Durante todos esses anos que vivi cá em Portugal, fiz tudo para garantir o melhor para as meninas, mas eu cheguei num esgotamento físico, mental e financeiro. Eu passei por um divórcio e comecei a ter problemas de saúde, pois as meninas estavam a crescer e eu era sozinha na casa com elas. E tinha as escadas, tendo que levar elas às terapias. E os meus recursos, que até então eram frutos da angariação das meninas, também estavam a acabar. Só para os senhores terem ideia, eu tinha um gasto de mais de 1.000 euros por mês só com terapias, sem poder trabalhar cá em Portugal, porque eu era cuidadora em tempo integral. Eu decidi, então, ir para o Brasil por 6 meses. Lá, minhas filhas teriam a reabilitação intensiva, eu poderia cuidar da minha saúde e sem um custo, porque lá eu ainda tinha o seguro de vida. Desculpa, o seguro de saúde. E também teria o colo da minha família e um lugar para ficar provisoriamente. Nesse período, também aproveitei para fazer as adaptações de acessibilidade cá na minha morada, para que, quando eu retornasse, a minha vida fosse um pouco mais fácil. E a das meninas, por consequentemente, também. Para essa viagem, informei os médicos da decisão. E, em momento nenhum, eles se opuseram. No Brasil, eu tive algumas dificuldades que acabaram por prejudicar minha volta na data que eu havia planejado. Meu pai, ele teve um AVC, minhas filhas precisaram ser internadas por mais 2 vezes nas intensivas. E, no meio disso tudo, quando era previsto voltarmos para casa, nosso mundo novamente veio abaixo, com uma onda de notícias fantasiosas, uma exposição midiática despreocupada com o direito das crianças, de uma forma nunca se visto antes, onde se fez valer a máxima do jornalismo sensacionalista, que diz que nunca deixe que a verdade atrapalhe uma boa história. Minhas filhas, Maite e Lorena, passaram a ser tratadas por todos por as gêmeas luso-brasileiras. Por meses, minhas filhas menores de idade foram, e talvez ainda sejam, mostradas sem tratamento na cara, com inúmeras declarações falsas, estimulando uma onda de ódio contra a minha família. Assusta que nenhum poder público, nenhuma agência reguladora,
Nenhum órgão de classe médica, jornalística, nenhum organismo de direitos humanos e de proteção às crianças, ninguém interviu. Foram meses as minhas filhas na TV. Nem mesmo o Hospital Santa Maria preservou os dados pessoais da minha família ou fez qualquer declaração sobre as mentiras que estavam a ser ditas. Inclusive, foi o próprio hospital que deu uma entrevista a dizer que eu tinha abandonado uma cadeira de rodas destinada às minhas meninas, quando a mesma nem estava no hospital. Disseram que eu tirei a nacionalidade em 14 dias. Foi notícia falsa. Exibiram a minha morada com endereço, fizeram imagens de drone da minha casa em rede nacional. Disseram que minhas filhas furaram fila, passaram à frente de outros portugueses, coisas que nunca existiu. Disseram que nós tivemos privilégios na aquisição de produtos de apoio, caso já apurado, e que nunca existiu. Disseram que eu vim fazer turismo de saúde cá em Portugal. Fato que nunca aconteceu. Disseram que a Infarmed se propôs a trabalhar ao sábado para aprovar a medicação das minhas filhas, que isso tinha sido um privilégio, e depois foi provado que era mentira. E, por último, estão a dizer que eu burlei a minha vida cá em Portugal. E hoje, por conta dessa exposição que gerou a animosidade das pessoas e inúmeras mensagens de ódio, eu não posso voltar para minha casa com segurança e, novamente, tive que adaptar a minha vida. Com essa comunicação social sensacionalista e jornalista sem princípios, eu já tenho até uma queixa-crime a decorrer no DIAP de Oeiras. E eu espero que esse caso sirva não só para procurar culpados, mas também para fazer com que os senhores e as senhoras deputados, que são encarregados de fazer a lei, possam mudar as coisas no sentido de proteger as pessoas, em especial as crianças. Quero dizer ainda que sou imensamente grata ao SNS, porque, se não fosse ele, talvez minhas filhas não estivessem comigo hoje. Sou grata ao governo português, que corajosamente sempre está a buscar dar qualidade de vida aos utentes, seja com produtos de apoio, seja com incentivo às investigações científicas. Sou grata a cada uma das pessoas que me ajudou na jornada com as minhas filhas cá em Portugal. Como disse anteriormente, sou também portuguesa. Amo esse país e espero, do fundo do meu coração, poder um dia voltar para minha casa em segurança. Como os senhores podem perceber, ao contrário do que dizem, não sou uma pessoa privilegiada. A minha vida nunca foi facilitada até aqui.